Oi, pessoal. Bom, então nós estamos na semana 17, vamos agora para ciências, tá? E em ciências, nós vamos terminar agora a apostila volume 2, tá bom? Então, em ciências é volume 2, tá? E estamos aí na página 27. Vamos lá. Vamos ver aqui as transformações físicas, tá? Vamos ver o que significa isso aqui. E quais são as transformações? As transformações que ocorrem sem a formação de novas substâncias são chamadas de transformações físicas. Por exemplo, quando pegamos uma folha de papel e amassamos, seu formato muda, mas o material continua sendo o mesmo, o papel. Então, olha aqui do lado, ó. Olha aqui, a folha de papel, a gente pegou a folha de papel, amassou, tá? Ela não fica mais uma folha lisinha, bonitinha, mas ela continua sendo papel. Então, houve uma transformação física, mas não transformou o material, tá? O material é papel. Olha lá, a folha de papel foi modificada apenas em sua aparência, ó, tá? Observe outros exemplos de transformações físicas que ocorrem em nosso dia a dia. Olha aqui, ó, a forminha de gelo, tá? Você pega a forminha de gelo, o gelo tá sólido, tá duro. Se você esquecer a forminha ou deixar a forminha de gelo em cima da pia, o gelo vai continuar duro, sólido? Ele vai o quê? Derreter. Vai ter uma transformação de sólido para líquido. Mas vai deixar de ser água? Não, vai ser água. O gelo é a água no estado sólido. Se você deixar ele derreter, ele vai ser água no estado líquido, tá? Olha aqui, ó, o vaso. Olha isso aqui. Você tava lá na sua sala jogando bola, que é proibido jogar bola na sala da mãe, e você jogou a bola sem querer e bateu no vaso e o vaso quebrou. Olha aí. Houve uma transformação física? Sim. O vaso tá inteiro? Não. Mas ele deixou de ser um vaso? Ele deixou de ser uma cerâmica, um vidro? Não. Olha aqui, ó. Outra transformação que nós temos, as roupas no varal. Quando a mamãe coloca a roupa no varal, a roupa tá úmida, tá molhada, certo? Colocou no varal, passou um tempinho, a roupa ficou seca. Por quê? Porque a água que estava na roupa evaporou, se transformou em vapor. E a roupa ficou seca, mas a roupa deixou de ser roupa? Transformou alguma coisa no tecido da roupa? Não, tá? Houve uma transformação física, de molhada para seca, mas continua sendo roupa, pano, tá? Olha só. O derretimento do gelo, o vaso quebrado e as roupas secas no varal são exemplos de transformações físicas, pois em nenhum dos casos houve a formação de novas substâncias. Continua sendo roupa, continua sendo vaso e continua sendo água. Transformações reversíveis e não reversíveis. Isso aqui agora é importante a gente entender bem, tá? Transformações reversíveis é aquilo que você pode. O material se transformou, mas você pode voltar ele como ele era antes. E não reversível é que você não pode voltar ele como ele era antes. Olha aqui que interessante. Vamos retomar dois exemplos de transformações apresentados anteriormente: o derretimento do gelo e a queima do palito. Vamos no derretimento do gelo. Ó, o gelo derrete quando fica fora do congelador, mas ao retornar, ele congela novamente. Se você pegar a forminha de gelo, tá sólido, você deixa ele derreter, ele fica líquido. Ele mudou, ele teve uma transformação. Mas se você pegar aquela forminha que tá líquido e colocar de novo no congelador, vai endurecer de novo? Vai virar gelo de novo? Sim.
Então, é uma transformação reversível. Ele se transformou de gelo para líquido, tá? Mas você pode voltar ele a ser gelo de novo, tá? Agora aqui, olha o palito. Você pegou um palito e riscou o palito e queimou o palito. Após a queima do palito, o palito fica com esse aspecto. Olha aqui o palito queimado. Dá para voltar ele a ser como ele era antes dele ser queimado? Não. Então, é uma transformação não reversível. Não tem como voltar como ele era antes. Não tem, tá? Então, vamos lá. No caso do gelo, temos um exemplo de transformação reversível, ou seja, o gelo voltou a ser como era antes da mudança. Já no caso do palito de fósforo, a queima provocou uma transformação não reversível, pois o palito não poderá voltar à forma, a ser como ele era antes, tá? Vamos lá. Aqui nós temos uma investigação científica, que é uma experiência, tá? Que tal observar de perto as mudanças que ocorrem em alguns materiais. Para isso, vamos realizar 2 experimentos. Primeiro experimento, material, a gente vai precisar de água e forma de gelo. Isso daí todo mundo tem em casa, muito fácil. Então, água e forma de gelo. Como você vai fazer? Primeiro, coloque um pouco de água na forma de gelo e observe. Em qual estado da matéria a água se encontra? Eu já falei. Antes de estar no congelador, ela está em estado 2. Com a ajuda do professor, coloque a forma de gelo no congelador e deixe lá até formar gelo. Aí você vai pedir ajuda para o seu pai, para sua mãe, ou você que já tá mais grandinho, né, do 4º ano, você mesmo pode pegar a forminha de gelo e colocar no congelador, tá? Em que estado a água se encontra agora, depois que ela virou gelo? Que estado que tá? Eu falei. 3. Retire a forma de gelo do congelador e deixe-a em temperatura ambiente. Deixa lá em cima da pia. Um tempinho. Observe o que acontece. O que aconteceu com o gelo? O que vai acontecer? Nós já falamos lá em cima, tá? Então, essa experiência é muito facinha de fazer. Ó, número 1. O que provocou as mudanças de estado da água observadas no experimento? O que provocou essa mudança do sólido do líquido para o sólido, do sólido para o líquido? Essas mudanças são consideradas reversíveis ou não reversíveis? Justifique sua resposta. A água transformada em gelo e depois o gelo derrete, transforma em água. Isso é uma mudança reversível ou não reversível? Expliquei lá em cima para vocês. Experimento 2. Material que vai precisar: comprimido efervescente e um copo transparente com água. Agora aqui você vai ter que pedir para o seu pai e para sua mãe te ajudar, tá bom? E não é para pôr o comprimido na boca. Então, vamos lá. Como fazer? Coloque o comprimido efervescente no copo com água e observe o que acontece. Agora, responda as questões. Que mudança você observou ao realizar esse experimento? Você pegou o comprimido, colocou dentro da água. Um comprimido começa a soltar bolinhas, tá? Ele vai continuar inteirinho lá dentro da água? É isso que você tem que observar. Essa mudança é considerada reversível ou não reversível? Justifique a sua resposta. Então, observa. Você vai colocar o comprimido lá dentro da água. Ele vai soltar aquelas bolinhas de ar, tá? O comprimido vai fazer o que? Ele vai continuar um comprimido inteiro ou não? É isso que você vai ter que observar. E a mudança que acontecer com ele vai ser uma mudança reversível ou não reversível, tá? Vamos lá para a página 29.
Aqui na página 29, nós temos mais uma atividade aqui da parte de ciências aqui das transformações. Número 1. Analise as situações representadas a seguir. Depois, complete o quadro escrevendo aqui está mudando e qual o tipo de transformação química ou física. Então, vamos lá, ó. Nós temos aqui ações. O carro, nós temos o carro que tá... Deixa eu aumentar um pouquinho, que eu não tô enxergando. Aqui, ó, tem um carro aqui todo batido aqui, ó, na frente do carro, tá tudo estranho aqui na frente do carro. O picolé derretendo e a madeira queimando. Então, aqui, ó, o que está mudando? O que está mudando aqui? O que está mudando aqui? E o que está mudando aqui? Você vai escrever aqui. Tipo de transformação. É uma transformação, isso aqui é uma transformação física ou química? Isso daqui é uma transformação física ou química? E isso daqui é uma transformação física ou química? Aí você vai colocar aqui. Vamos lá? 2. A seguir estão descritas algumas transformações. Assinale a única transformação em que não ocorre a formação de novas substâncias. Então, nós temos aqui, ó, letra A. Ó, presta atenção. Transformações que não ocorrem a formação de novas substâncias. Letra A. Formação do ferrugem. Letra B. Queima de papel. Letra C. Derretimento do gelo. Ou letra D. Apodrecimento de uma fruta. E aí, pessoal? Assinale a transformação, a alternativa que não ocorre a formação de uma nova substância. Olha, formação do ferrugem, quando a gente estudou, tá? O ferro, ele fica exposto, né? Com o oxigênio do ar e tudo, e vai formando a ferrugem. Formou uma nova substância? Sim. Então, não é a letra A, tá? A queima de papel. Você põe lá um monte de papel para queimar lá, tá? Aquela fumaça que sai do papel é gás carbônico, porque se a queima, o oxigênio, se há combustão por causa do oxigênio do ar e sai aquela fumaça, às vezes aquela fumaça até sufoca a pessoa. Há uma formação de uma nova substância? Sim, há uma formação de uma nova substância. Então, não é a letra B. Derretimento do gelo. Você pega a forminha do gelo, põe lá em cima da pia para derreter. Transformou? Transformou, porque o gelo derreteu. Mas houve a formação de uma nova substância? Ou continua sendo água? Eu falei isso daí. D. Apodrecimento de uma fruta. A gente já observou isso em outras páginas aí. Quando a gente deixa uma frutinha lá, coitadinha, e a gente não come, ela fica tudo com bolor, com aquelas coisinhas verdes. Houve formação de uma nova substância? Sim. Houve a formação de uma nova substância, tá? Como chamamos esse tipo de transformação? Química ou física? Essa transformação aqui de cima que você escolheu, tá? Ela é chamada de transformação física ou química? Essa transformação que não forma outra substância. É uma transformação física ou química? 3. As transformações químicas não acontecem apenas nos laboratórios dos cientistas. Elas também estão presentes em nossas ações diárias. Assinale as alternativas que contêm exemplos de transformações químicas. Vamos lá. Letra A. Massa de pão crescendo. É uma transformação química? Você pega vários ingredientes,
coloca tudo junto, mistura tudo, né? Tem o fermento para crescer o pão. É uma transformação química? Sim, é uma transformação química. Lata de refrigerante amassada é uma transformação química? Não, não é. É uma transformação física. Porque você pegou a latinha, amassou, ela deixou de ser lata? Não. Ela só mudou a aparência. Então não é uma transformação química. Gelo derretendo. Ah, esse daí não precisa nem falar, né, gente? A gente já falou tanto, né? É uma transformação química? Não. É uma transformação física, tá? Prego enferrujado. É uma transformação química? Sim. É uma transformação química, tá? Porque o ferro, em contato com o oxigênio e outros gases que tem na atmosfera, no ar, ele produz o ferrugem, tá? Por isso fica aquele pozinho enferrujado, aquele coisinho meio avermelhado no ferro, tá? Então, aqui, ó, nós temos duas transformações químicas, tá? Presta bem atenção. E aí, chegamos na página 29 e vamos para a página 30. Que é a última página de ciências, sim, é a última página de ciências, do volume 2. Observe as imagens a seguir que mostram algumas transformações nos materiais. Classifique as transformações em reversíveis ou não reversíveis. Vamos lá. Olha aqui, ó. Cozimento do feijão. É uma transformação. A mãe pega o feijão lá em grãozinho cru, põe na panela com água, tempero, tal, põe na panela para cozinhar. Ele vai voltar a ser um feijão cru depois? Se a gente quiser, ele volta a ser um feijão como ele era antes? Não. Então você vai escrever aqui não reversível. Vamos ver a outra transformação aqui. Derretimento das geleiras. E aí? Derretimento das geleiras. Reversível ou não reversível? A geleira, ó. O gelo caindo aqui, ó. O gelo derretendo. Ele pode voltar a ser gelo? Falei, né? Aqui, ó. Congelamento de suco de frutas. Olha aqui, ó. Tá? A mãe pega lá o morango, né? Bate com água e põe nas forminhas de gelo para ficar os cubinhos geladinho, tá? Põe na geladeira. Fica durinho. Esses cubinhos, eles podem voltar a ser líquido? O sólido, os cubinhos durinhos, podem voltar a ser líquido? Pode voltar a ser suco? Sim ou não? Aí você vai escrever assim, aqui, reversível ou não reversível. Olha aqui o pão. Desenvolvimento de bolor no pão. Olha aqui, ó. O pãozinho aqui, ó. Que eu falei, lembra da frutinha que eu falei embolorada? Olha aqui, ó. O bolorzinho verdinho aqui no pão, ó. Tá vendo? Tá? Esse pão, essa transformação, ele pode voltar a ser o pão normal, como ele era antes? Não pode. Então, presta bem atenção aqui no que vocês vão colocar. Não reversível, reversível. Presta atenção. B. Explique qual a diferença entre transformações reversíveis e transformações não reversíveis. Já falei para vocês. Vocês vão explicar aqui. Reversíveis. Tananã, 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 tananã. Não reversíveis. Tananã, 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 tananã. Tá? Vamos lá. Aprender é divertido. Ah, essa parte aqui é para fazer um clube de investigação. É fazer tipo um álbum de experiências e colar as figurinhas que tem no material de apoio e tal. Essa parte a gente não vai fazer não, tá? Essa parte aqui a gente não vai fazer agora não, tá bom? Não vamos fazer, vamos parar aqui, na letra B. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa semana 17, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, manda mensagem, tá? E no Tira Dúvidas também a gente vai conversar, tá bom? E não façam todas as lições de uma vez só,
tem horário de estudo, faz uma disciplina por dia, tá bom? Qualquer dúvida me chamem. Beijos para vocês, estou com muitas saudades, tá? Bye!